Lua cheia em Aquário e aspectos tensos no céu em um momento que já costuma ser de emoções mais afloradas. Sejam bem-vindos a mais um Energias da Semana e nesse vídeo eu te conto os principais movimentos astrológicos que vão nos influenciar entre os dias 31 de julho e o dia 6 de agosto. Eu sou a Nina Rizzi, para quem ainda não me conhece, e esse é o Astrolife, um canal para você que quer trazer astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então bora rodar a vinheta para a gente se preparar aí para esta próxima semana de lua cheia. Temos então uma semana começando já com lua cheia em Aquário no dia 1º, terça-feira. Ao longo da semana temos também uma oposição entre Mercúrio e Saturno. Temos uma quadratura de Sol e Júpiter e para dar uma aliviada aí a gente tem um lindo trígono entre Marte e Júpiter também. Então é sobre tudo isso que eu vou falar aqui ao longo do vídeo dessa semana, além de outras coisinhas de semanas anteriores que eu vou trazendo sempre para a gente resgatar aquele contexto do céu. Então vamos começar entendendo, o panorama do céu que a gente está vivendo no momento. No dia 22 de julho, então, o Sol entrou no signo de Leão, é o que a gente está vivendo, a temporada do Sol em Leão. A gente tem também Vênus, que está retrógrada no signo de Leão, desde o dia também 22 de julho até o dia 3 de setembro. São aí 42 dias que a gente tem de refletir, revisar e repensar as questões venusianas, sair um pouco do modo automático, desacelerar o ritmo, trabalhar a nossa autoestima, trabalhar a nossa relação com recursos, com dinheiro, com trabalho, com lazer, com divertimento e entender quais são os ajustes que a gente precisa fazer dentro desse cenário na nossa vida. Tá? A gente também está vivendo a alunação canceriana, uma alunação que nos convida a olhar para a nossa história, para as nossas memórias, para a nossa relação com a nossa família, com a nossa ancestralidade, nossa relação com base de afeto e nutrição, os nossos laços afetivos, a nosso próprio autocuidado, e autonutrição também. A gente teve na semana passada uma lua crescente super forte no signo de Escorpião, que aconteceu ainda conjunto ao nó do sul, em Libra. A lua estava conjunto ao nó do sul em Libra e oposta ao nó do norte em Áries. Então, em uma alunação em que a gente já está olhando para a nossa história, para as nossas memórias, para alguns traumas até, essas memórias que são mais desafiadoras. Essa semana de lua crescente foi um verdadeiro mergulho interior, para que a gente pudesse de fato olhar e criar um movimento de ação para curar, ressignificar algumas dores, algumas feridas, alguns traumas. Então, imagino aí que foi uma semana um pouquinho mais intensa, porque quando a gente está falando do signo de Escorpião, não tem como ser diferente. E agora, então, a gente tem continuação, a semana de lua cheia em Aquário. Gente, para mim é a lua cheia da libertação do eu, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês por quê. Semana de lua cheia, como vocês já sabem, os que me acompanham aqui há mais tempo, é uma semana onde a gente tende a ter um pouco mais de clareza de algumas situações, algumas fichas caem, e é também um momento em que a gente tende a ficar com as nossas emoções mais afloradas. Então tudo a gente sente de uma forma mais potencializada. Se a gente tá feliz, fica muito feliz. Se a gente tá triste, tá chateado, tá na deprê, tudo é mais aflorado, nesse momento. E uma lua cheia em Aquário faz a gente olhar para esse movimento de ruptura, de libertação. Aquário é o signo considerado rebelde, aquele que chacoalha um pouco as estruturas, chacoalha um pouco os velhos padrões, E como dispositor dessa lua, a gente tem Urano que tá lá em Touro, Então, já pedindo uma quebra de paradigmas com velhos padrões, velhos conceitos. Então lembra que eu falei? A semana de lua crescente foi um movimento que a gente já fez de limpeza, de ressignificar, de curar e transformar algumas coisas para a gente abrir espaço para o novo, agora na lua cheia em Aquário. Aquário é um signo futurista, ligado no futuro, que pensa no futuro, que pensa em novas e diferentes possibilidades. Então, é pra gente,
esse ciclo canceriano, olhar para a nossa história, para as nossas memórias, entender o que precisa ser ali trabalhado, curado, para a gente poder abrir as portas para um futuro que está muito mais alinhado com a nossa verdade e com a nossa essência. Esse é um movimento que está muito constante no céu, né? A gente olhar o que é importante para nós, o que a gente gosta, o que a gente valoriza, quais são de verdade os nossos sonhos e os nossos desejos. Não o que é esperado da gente, né? Não o que todo mundo quer e eu também posso querer, né? Como eu falei, a gente tem Vênus retrógrada no céu em Leão. Um convite para a gente olhar para a nossa autenticidade, trabalhar a nossa autoestima, se empoderar, né, da valorização do eu. E um momento também da gente refletir sobre o que a gente gosta, o que nos atrai, o que é importante pra gente, o que a gente valoriza na vida, né? E a gente tem também, como eu falei, o nó do norte em Áries, né? Que tá nos convidando a nos empoderarmos da nossa individualidade, aprender a reconhecer o nosso espaço e os nossos limites. E nos dois casos é pra gente fazer melhores acordos e se relacionar melhor, seja com a gente mesmo, seja com as pessoas, seja com o nosso trabalho, com o dinheiro, né? Esses movimentos que estão no céu já estão nos convidando a sermos mais autênticos, né? O próprio Sol está em Leão, iluminando aí a nossa essência, né? A nossa verdade. E lembra que eu falo, né, que na sombra é muito comum a gente ficar refém de uma aprovação externa, de um aplauso, né, de um reconhecimento externo, porque a gente não consegue se bancar. E isso tá tão no automático que nesse momento de Vênus retrógrada, quando a gente de fato para pensar, a gente tá seguindo caminhos e fazendo coisas que não estão alinhados com a nossa essência. Então essa lua cheia em Aquário vem com esse papel disruptivo da gente se libertar aí de todos esses filtros, esses papéis que não estão mais alinhados com a nossa essência, que às vezes até fizeram, tá? Até fez parte, até fazia sentido pra mim, mas de repente hoje não faz mais, né? Hoje não faz mais sentido e eu posso me libertar disso e abrir espaço para coisas novas, para caminhos novos, né? Ampliar o meu campo de possibilidades para novas aventuras na minha vida, tá? Então, esse é o tom de lua cheia que a gente vai viver aí pelos próximos 7 dias, pela próxima semana, tá? E junto com essa semana a gente tem alguns aspectos que vão trazer um outro tom aqui. Então vamos começar falando também da oposição de Mercúrio, que está em Virgem, com Saturno, que está retrógrado no signo de Peixes. Essa oposição ela vai acontecer entre os dias 31 de julho e o dia 2 de agosto. Então entre segunda e quarta-feira a gente vai ter essa oposição. Oposição é um cabo de guerra, né? Então, de um lado, a gente tem Saturno que está retrógrado em Peixes. Saturno já tem um ritmo mais lento, né? Mais cauteloso. Retrógrado, a gente tá com mais cautela ainda, porque a gente tá o quê? Revisitando as nossas questões de estrutura, nossa relação com o trabalho, com o dinheiro, os nossos sonhos, as nossas metas. A gente está revisitando tudo isso, né? Do outro lado, a gente tem o quê? Mercúrio em Virgem, Mercúrio domiciliado em Virgem, super acelerado, super prático, super racional, querendo fazer tudo com muita pressa, com muita rapidez, né? Então, vai chegar uma hora que essa semana pode bater assim um pessimismo, né? Não é uma falta de confiança, mas seria assim uma chateação, né? Que as coisas não estão acontecendo no tempo que você quer. De um lado você tá com muita pressa, do outro lado você não tá com certeza, né? Porque você tá revisitando algumas coisas. Então eu tô querendo caminhar, querendo agilizar. Mercúrio em Virgem tem um quê de produtividade, né? Ajuda a gente a ficar mais produtivo, mas tem o lado ruim, que é a produtividade tóxica, a necessidade de controle muito grande, né? E a gente fica com ansiedade, crises de pânico, de própria de ansiedade, né? Então a gente tem que tomar cuidado nessa semana com esse pessimismo, com esse pensamento negativo de que as coisas não estão fluindo, de que as coisas não estão andando. As coisas estão andando, tá? Só que elas estão andando no ritmo que elas têm que andar. Saturno está retrógrado no céu, a Vênus está retrógrada no céu, então é um ritmo um pouco mais desacelerado. Vamos aprender a respirar fundo, até porque esse Mercúrio em Virgem, em breve, vai ficar retrógrado também, tá? Então, lá para o dia 23 de agosto, em breve, eu trago mais informações sobre isso, mas não adianta a gente querer acelerar e querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, a gente vai acabar se frustrando, tá?
Então, um outro ponto, tá? Cuidado para não querer ter razão de tudo, para não comprar brigas no sentido de algumas, né, verdades absolutas. Eu quero estar certo, eu quero ganhar nessa disputa, eu quero fazer tudo mais rápido do que o outro. Não entra nessa gama de competição, porque você vai acabar se desapontando e se frustrando também, tá? Lembra que Mercúrio pede flexibilidade e adaptação. Então a gente está com um movimento rápido, ao mesmo tempo a gente está com um movimento muito lento. O Mercúrio, ele se adapta, ele entende. Então vamos lembrar dessa necessidade que a gente tem de margem aí de adaptação, tá? Ao mesmo tempo que esse aspecto está acontecendo, a gente tem um outro aspecto positivo daí acontecendo para ajudar a aliviar um pouco, tá? Então a gente vai ter entre os dias 31 de julho e o dia 3 de agosto, entre segunda e quinta daí, a gente tem um trígono, que é um aspecto super fluente entre Marte, que está em Virgem, e Júpiter, que está em Touro. Então, ao mesmo tempo que a gente pode estar mais pessimista, achando que as coisas estão truncadas, que elas não estão caminhando, esse aspecto ajuda a gente a tomar a iniciativa, a ser um pouco mais prático para resolver. Lembra, a gente fica pessimista às vezes porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, mas ao invés de ficar reclamando e chorando as pitangas, a gente pode se conscientizar e tomar iniciativas e resolver as coisas de uma forma mais prática. Porque se Marte em Virgem em trígono com Júpiter em Touro traz isso, a gente fica com um pouco mais de praticidade, então não precisa ficar vibrando no pessimismo, naquela chateação de que as coisas não estão acontecendo. Poxa, não está acontecendo do jeito que eu quero, beleza, a flexibilidade de Mercúrio, e deixa eu aproveitar essa intenção para resolver de uma forma mais prática. Talvez não era para ir por esse caminho mesmo. Deixa eu buscar uma alternativa que de repente pode ser melhor, entende? Porque esses desafios que Saturno promove pra gente, é pra gente realmente pensar duas vezes, né? Se esse é o caminho, será que não tem outra forma? Será que é o momento certo? Então vão ser dois aspectos, um tenso e um favorável, que vão acontecer ao mesmo tempo, os dois ativando a energia de Virgem. Então, essa mesma rapidez, a gente tá com o foco na solução do problema. Ao invés de ficar lamentando, chorando as pitangas, vibrando no pessimismo, nada dá certo pra mim, fica na posição de vítima, né? Saturno em Peixes, a gente pode ficar muito na posição de vítima. Vamos ser mais práticos para lidar, né? E não ficar esperando a coisa acontecer sozinha. Esse aspecto, esse trígono, né, de Marte com Júpiter vai te ajudar a tomar a iniciativa, a ter mais disposição para resolver as coisas de uma forma mais prática, sem perder a confiança e o otimismo, tá? Um pouco mais para frente, então, entre o dia 5 e 7 de agosto, entre sábado e a próxima segunda, a gente vai ter o Sol, que está em Leão, em quadratura com Júpiter em Touro. Então, a quadratura, ela também é um movimento, é um aspecto tenso, e ela gera uma necessidade de um movimento consciente. Então, o Sol em quadratura com Júpiter, a gente pode ficar, aí sim, tá? Com a nossa autoconfiança abalada, a gente pode ficar com falta de confiança em que as coisas vão dar certo, né? E a gente não pode se deixar tomar por isso, né? É um aspecto também de tensão que pode levar a gente aos extremos do excesso, né? Os excessos jupiterianos. Então a gente fica no excesso de consumo, excesso de gasto de energia, excesso de consumo de alimentos, a gente fica nos excessos de gastos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esses excessos que podem tirar a nossa energia, na verdade, e aí sim a gente vai ficar com a autoconfiança mais abalada, tá? É bom pra gente aproveitar esse aspecto, porque o Sol, quer queira, quer não, ele ajuda a gente a ter um pouco mais de clareza, e mesmo seja uma quadratura e um aspecto desafiador, talvez um desafio que apareça na sua vida para você entender e ter um pouco mais de clareza, até porque é semana de lua cheia e a gente tende a ter um pouco mais de clareza sobre algum movimento que você precisa fazer. Entende? Lembra que a gente tem alguns planetas retrógrados, né, fazendo justamente a gente refletir, principalmente a Vênus, né, que é um planeta pessoal e que a gente costuma a sentir bastante essa retrogradação, até porque ela é um período de tempo mais curto, aí 42 dias. Então, quem sabe essa quadratura de Sol,
né, com Júpiter, vai fazer a gente ter um pouco mais de clareza de algum movimento consciente que a gente tem que tomar para ter mais confiança. Até porque a Vênus retrógrada tá fazendo a gente trabalhar nossa autoestima, nossa relação com a nossa autoconfiança e o nosso próprio valor. Então, apesar de ser um aspecto desafiador, é um aspecto que pode ser positivo no sentido de trazer um pouco mais de clareza se a gente tomar cuidado com os excessos de drama também, tá? Excessos de vitimismo, de drama, já que a gente vai estar aí nessa semana em que tudo tá mais aflorado, tá certo? Quero aproveitar o vídeo dessa semana também para lembrar vocês que eu coloquei no ar, essa semana que passou, o vídeo sobre a entrada do nó do norte em Áries, né, e consequentemente do nó do sul em Libra. Os eixos de nodos lunares, para mim, são pontos muito especiais na astrologia, porque eles demonstram, eles apontam pra gente um grande caminho de aprendizado, pessoal e coletivo, né? Então agora com a entrada do nó do norte em Áries, é um novo direcionamento para todos nós, em termos de empoderamento de uma individualidade, do eu, de aprender a reconhecer o nosso espaço, os nossos limites, aprender a dizer mais sim pra gente e aprender a dizer não quando for preciso, sem a agressividade, sabendo usar a bagagem libriana que tá lá no nó do sul vibrando, né, para que a gente saiba ser justo, que a gente saiba ter respeito, que a gente saiba ter ética, ser fiel à justiça, como eu falei, ser justo. Então, usar a bagagem libriana na sua versão positiva para alcançar esse caminho que coletivamente estamos todos juntos nessa, né? Então, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem, um vídeo muito importante, tá? É um trânsito que vai acabar influenciando a gente até janeiro de 2025 e é um trânsito que dá o tom dos eclipses, né? Então, demarca quais são os signos onde vamos ter os eclipses acontecendo, então, até 2025. Então, assistam esse vídeo para vocês conseguirem se conscientizar, né, desse cenário super importante, porque tem a sombra, né, a gente vai estar vibrando na bagagem libriana e a gente tem que tomar cuidado para não fazer dela uma zona de conforto, de ficar muito refém de aprovação, de relacionamento, né, da valorização do eu, que é algo que a sociedade em que a gente vive é muito fácil, né? A gente vive em sociedade, a gente valoriza as parcerias, as pessoas, os outros, às vezes mais do que nós mesmos, e a gente tem que aprender a se colocar em primeiro lugar. E quero aproveitar também para lembrar vocês que eu estou com a mini leitura dos nodos lunares aberta. Eu ainda tenho algumas vagas, então se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição com todos os detalhes, tá? Mas é uma leitura em que, além de olhar, né, como que a entrada desse nó do norte em Áries vai influenciar o seu mapa, eu vou olhar também para o seu eixo de nodos lunares no seu mapa natal, para entender qual que é a sua missão, né, o seu aprendizado, né, esse caminho de evolução que você individualmente tem que percorrer e como que a entrada desse nó do norte em Áries agora pode te ajudar a se colocar nesse caminho de evolução seu pessoal, tá certo? Então é isso, desejo uma ótima semana para todos vocês. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!